Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre a região Nordeste. Bom, pessoal, a região Nordeste é uma das 5 regiões estabelecidas pelo IBGE. A região Nordeste é a região que tem o maior número de estados, tem 9 estados. E aqui temos um mapa, né, com a região, tá? Temos aqui os estados: Maranhão, né, que a capital é São Luís; Piauí, que a capital é Teresina; Ceará, Fortaleza; Rio Grande do Norte, Natal; Paraíba, João Pessoa; Pernambuco, Recife; Alagoas, Maceió; Sergipe, Aracaju; e Bahia, né, que a capital é Salvador. Pessoal, a região Nordeste contribui aí com 14% do PIB nacional, tá? Tem aproximadamente 73% da população, né, que vive em áreas urbanas, principalmente nessa região aqui, próxima às capitais, na região da Zona da Mata, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. O Nordeste, ele é dividido em 4 sub-regiões. E tem, né, altas temperaturas o ano inteiro, tá? Aqui a gente tem também, né, que nos últimos anos, nos últimos tempos, né, os estados nordestinos eles ganharam maior destaque na produção econômica graças à expansão das fronteiras agrícolas, que passaram, né, a ocupar áreas aí dos estados do Maranhão, Bahia, Piauí, além da industrialização e modernização dos serviços, né, nas grandes cidades. O comércio, né, o turismo, essa prestação de serviços, ela é muito forte na economia da região. A industrialização também vem se modernizando, vem aumentando, né, o número de empregos na região, certo? E aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre as características naturais da região Nordeste. Primeiro vou falar sobre o clima, depois vou falar sobre a vegetação. Aqui temos uma variação, né, de tipos climáticos, e esses tipos climáticos, eles influenciam, né, diretamente aí na formação das paisagens naturais, influenciam na vegetação. Então, os diferentes tipos, né, de climas na região Nordeste influenciam diretamente a formação das paisagens naturais. Embora, né, todos os climas que atuam na região apresentem elevadas temperaturas. Então, tem elevadas temperaturas durante todo o ano. Então, tem, né, diferença aí entre esses tipos. Por exemplo, o clima, o clima tropical úmido, né, ele fica mais próximo aqui a essa parte aqui, né, do litoral. Então, aqui tem chuvas, né, mais abundantes por causa da influência, né, do Oceano Atlântico, tá? Aqui temos o clima tropical típico, né, que é esse clima onde tem 2 estações, basicamente, que é a estação, né, do verão, que é chuvoso, e do inverno, que é seco. Aqui temos também esse clima semiárido, que ele é um clima muito quente, muito seco, com baixo índice pluviométrico, né? Que as chuvas são irregulares, mal distribuídas, tem escassez, né, de chuva. É a região mais seca, né, do Brasil, é a região onde favorece a formação vegetal aí de caatinga, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa vegetação. Temos também esse clima equatorial, que ele é um clima quente, um clima úmido, né? Aqui a gente já tem floresta amazônica, então pega, né, as mesmas características, tem a evapotranspiração da floresta amazônica. Então esse clima equatorial, ele é um clima quente e úmido, tá? Aqui temos a região Nordeste, né, a parte da vegetação, né? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre a vegetação. Vocês vão ver que a vegetação, pessoal, ela acompanha, né, o clima. Então, olha só, aqui próximo ao litoral, temos a vegetação litorânea, que é os manguezais, as restingas, tá? Temos também, né, nessa faixa aqui, onde fica, né, a zona da mata, que tem floresta tropical, que é a Mata Atlântica, ou era, né, a Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica foi altamente devastada, tá, pelas atividades econômicas, pela expansão, né,
das cidades, pela urbanização. Então, essa floresta tropical é a Mata Atlântica. Aqui temos também a Caatinga, né, que é aquela vegetação rasteira. Temos vegetação aí com cactáceas, com plantas arbustivas, que são plantas que são adaptadas, né, a esse clima seco, a esse clima quente aí do sertão. Temos também essa parte aqui de Mata dos Cocais, onde a gente encontra, né, essas palmeiras da carnaúba, do babaçu, que são importantes também para o desenvolvimento econômico dessa região. Então, a gente encontra Mata dos Cocais no Maranhão e no Piauí. Tá? Aqui também a gente encontra floresta amazônica com árvores de grande porte, né? Essa área que recebe muita umidade, é uma área que tem um clima equatorial, então é um clima muito quente também. Então, aqui, né, tem um desenvolvimento, né, dessa biodiversidade de floresta amazônica. Temos também essa parte aqui do cerrado, né, com árvores esparsas. Temos essas árvores com casca e folha grossa, né, para evitar a perda de água. Então, são algumas características aí, né, da vegetação de Caatinga. Então, aqui, pessoal, falei um pouquinho para vocês sobre as características naturais, tá? Vou mostrar um pouco para vocês sobre essa vegetação. Aqui a gente tem, né, a vegetação de Caatinga. Então, como vocês podem observar, né, são cactáceas, arbustos. Aqui temos Mata Atlântica, que, né, fica mais próximo ali ao litoral, que é úmido. Temos os mangues, né, e as restingas, que são vegetação litorânea. Temos cerrado, né, que aparece naquela parte ali do Maranhão, do Piauí. Temos a Mata dos Cocais, né, com essa mata aí que tem palmeiras, né, de carnaúba, de babaçu. Vou falar um pouquinho também sobre os rios, né, pessoal? Os principais rios da região são São Francisco e o Parnaíba, mas a maioria dos rios dessa região é temporária, ou seja, seca, né, durante a época da seca. O rio mais importante é o Rio São Francisco, tá? Que é esse aqui da imagem. E vou falar um pouco para vocês também sobre a divisão, né, da região Nordeste em sub-regiões. Então, essa primeira aqui é a região meio norte, né, que é uma região de transição do Cerrado, né, para a floresta amazônica. Essa região aqui, que é a região do sertão, que é a maior, né, que apresenta altas temperaturas, clima muito quente, muito seco. Aqui temos o Agreste, tá? O Agreste ele também é uma zona de transição entre o litoral, tá? Que está aqui, e o sertão. Então tem, né, vegetação aqui tanto de caatinga, né, quanto também de Mata Atlântica. Essa zona da mata é a região onde tem a maior parte da população, é a região onde, devido, né, o fenômeno aí da maritimidade, mantém uma temperatura média, né, de 25 graus e alta pluviosidade, ou seja, alto índice de chuvas, tá? E são onde estão localizadas as maiores cidades da região. Aqui temos as sub-regiões, né? Aqui é a zona da mata, ou a meio norte, desculpa, aqui é a meio norte, tá? Que é uma região de transição, né? Que tem floresta amazônica, que tem sertão, tem cerrado, tem caatinga. Nessa sub-região, né? Ocorre aqui também a vegetação de mata dos cocais, tá? Com palmeiras, né, do babaçu, da carnaúba, que são exploradas, né, pelo extrativismo vegetal. Então, esse aqui é a meio norte, tá, pessoal? Meio norte, aqui é o sertão. O sertão também é uma sub-região, né? É a sub-região mais extensa do Nordeste, que tem, né, períodos aí com escassez de chuva, favorece, né, o desenvolvimento de plantas, né, de caatinga, né, de vegetação de caatinga, e tem rios temporários, né, rios que secam aí na época da seca. Aqui, essa de laranja é a região do Agreste, tá? A região do Agreste apresenta, né, aspectos de transição
entre o litoral aqui, que é úmido, e o sertão, que é mais seco. Então, tem espécies aqui, né, de caatinga, tem espécies de Mata Atlântica, tá? Porque é uma zona de transição. Temos aqui também a zona da mata, tá? Essa daqui é a zona da mata. A zona da mata é essa faixa costeira, né, onde a gente pode encontrar a maior parte da população. Originalmente era coberta pela Mata Atlântica e essa formação, né, está atualmente devastada pelas monoculturas de cana-de-açúcar e pelo crescimento das cidades. Então, o desenvolvimento econômico, ele fez com que a Mata Atlântica, né, fosse altamente devastada, tá? Pessoal, e o porquê, né, que tem essa seca no Nordeste? Por que chove muito pouco no Nordeste? Isso aqui, esse esquema, ele explica, né, por que acontece. O regime de chuvas na região Nordeste é irregular. Em algumas áreas, como a da Zona da Mata, as precipitações são mais elevadas e regulares. Porém, no Agreste e no Sertão, as chuvas se concentram em alguns meses do ano. Por quê, pessoal? O que acontece? Essa escassez de chuvas, né, em algumas áreas aí, como a do Agreste, a do Sertão, é por causa, né, do relevo. O que acontece? A escassez de chuvas em algumas áreas é influenciada por fatores relacionados ao relevo. O relevo, ele é muito, tá? Ele é muito alto. Ele tem uma altitude muito grande. Então, as chuvas, né, os ventos úmidos, eles não conseguem passar. E aí é onde acontecem essas chuvas orográficas. Essas chuvas orográficas, elas chovem antes de passar. E aí, em vez de levar a umidade para cá, para essa região do sertão, para essa região do agreste, ela leva esses ventos secos. Tá? Então, as massas de ar que se formam sobre o Oceano Atlântico se deslocam e carregam umidade para o continente. Ao encontrar formações do relevo como o Planalto da Borborema e a Chapada Diamantina, essas massas perdem parte da sua umidade por meio de precipitação, por meio de precipitações, e avançam mais secas para o interior. Isso ocorre porque, ao passar por essa barreira natural, essas massas de ar se elevam e, ao atingir certa altitude, os ventos quentes são resfriados e o vapor de água se condensa, provocando as chamadas chuvas orográficas. Então, pessoal, a chuva ela acontece antes, tá, de passar por esses relevos muito altos, né? Por planaltos, chapadas. Então a chuva acontece antes de passar. E aí, em vez de levar umidade para essa região, ela leva ventos secos, certo? E isso fica muito mais. Essa regulação dessas chuvas, né, fica muito mais difícil em anos que tem o fenômeno do El Niño, tá? Quando tem, né, acontece que a seca do Nordeste, ela fica pior, tá? Então, assim, as secas na região Nordeste geralmente são agravadas nos anos em que ocorre o fenômeno do El Niño. O fenômeno do El Niño é quando as águas do Oceano Pacífico elas ficam mais quentes, 0,0 graus Celsius. E aí, quando isso acontece, acontece o fenômeno do El Niño. E esse fenômeno, ele se dá, né, pelo aumento das águas do Oceano Pacífico, como eu falei para vocês, e no Brasil, os impactos, né, do El Niño estão relacionados ao aumento de chuvas na região sul e sudeste, né, e a diminuição de chuvas na região nordeste. Então, causa, né, muitos impactos aí para a região nordeste. Então, já é uma região que é seca. Em ano que tem El Niño, fica mais seca ainda, certo? Isso fica pior. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, que essa seca do Nordeste é devido, né, ao relevo, que ele é muito é um relevo com altitude muito elevada, então as chuvas, né, acontecem essas chuvas orográficas, que a chuva, né, ela vai cair antes de passar pelo relevo. E aí, o que passa pelo relevo são os ventos secos e não os ventos úmidos.
certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer na próxima aula, tá bom?